A graça e a paz, igreja, estamos nós aqui mais uma vez, numa quarta doutrinária, e diante da palavra do Senhor, temos mais uma vez a oportunidade de sermos ministrados por ela, de sermos alimentados, edificados e fortalecidos. É o verdadeiro alimento que nós necessitamos. E vamos iniciar este momento orando, colocando diante de Deus as nossas vidas, para que de fato o Espírito Santo venha a falar profundamente aos nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer por este momento, Deus, onde mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estar diante da tua palavra, a palavra viva e eficaz do nosso Deus, diretamente aos nossos corações. Ó Deus amado, nós te louvamos porque o Senhor se revela a nós de uma forma tão direta, através da sua palavra, Deus. Eu te clamo neste momento pela tua misericórdia, pela tua ajuda, Senhor, para que nós possamos entender claramente aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. É assim que eu te agradeço, é assim que eu te oro e é assim que eu te apresento a minha vida e a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, estamos aqui dando continuidade ao estudo do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e já estamos aqui chegando no capítulo 39. E a gente tem a oportunidade de ver aqui um pouco mais da história já iniciada anteriormente, a história de José. A gente vai fazer a leitura de alguns versículos desse capítulo 39, e eu acredito que, sendo uma história muito conhecida por todos nós, ainda assim, o Senhor ele pode se revelar de uma maneira nova em nossas vidas. O Senhor pode nos revelar verdades profundas e que podemos aplicar, sim, no nosso dia a dia. Podemos, sim, receber do próprio Deus toda a orientação que parte da sua palavra. Então, a gente vai ler aqui a partir do capítulo 39, versículo 1. E a gente já tem aqui por título José na casa de Potifar. E o que seria este momento aqui? Seria um momento resultante ali daquele momento anterior, trazido aqui já há algumas semanas, quando José lhe foi vendido por seus irmãos, injustamente vendido por seus irmãos. Então, a partir daqui, a história de José, ela vem a recorrer mais uma vez. E a partir do versículo 1, diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, era com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde o que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. Então a gente pode perceber aqui uma mudança de cenário extrema. A gente percebe que José ele deixa ali de estar num cenário de insegurança, de falta de esperança, de grande injustiça, quando ele foi ali vendido por seus irmãos, para um cenário de aparente estabilidade e, de uma forma muito direta aqui, prosperidade, como a palavra diz, que José ele era próspero e tudo aquilo ao qual o Senhor colocava em suas mãos também prosperava. E dá para perceber aqui essa mudança tão drástica, né? De um cenário tão ruim, tão incerto, tão triste, tão penoso, para um cenário de prosperidade,
um cenário de estabilidade aqui. José, ele se estabeleceu aqui na casa do seu senhor Potifar. E dá para perceber aqui que a sua vida, a sua conduta falava muito. E isso tudo foi observado por Potifar até que ele foi colocado como mordomo em sua própria casa. Então a gente percebe aqui, de fato, que José ele foi muito abençoado. Ele realmente veio a viver talvez um momento que ele nem imaginasse que vivenciaria aqui diante de tudo aquilo que já tinha acontecido em sua vida. Mas até que, diante de todo esse cenário de aparente segurança, eis que José ele vem a vivenciar uma situação muito difícil, muito delicada. Você pode acompanhar comigo no versículo 7, que diz o seguinte: aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Então, José aqui, ele se colocou, se expôs na realidade aqui, a situação diante da mulher de Potifar, que ela veio de fato apresentar aqui uma proposta completamente indecente. José aqui, ele é diretamente tentado por ela. A palavra de Deus aqui, ela fala que este momento aqui aconteceu de uma forma constante e insistente, porque todos os dias, é o que diz no versículo 10, falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Então, era uma constante tentação ali que rodeava a vida de José. Ela vinha insistindo nessa tentativa de ficar com ele, de deitar com ele, e ele sempre recusou, até que chegou um momento onde ela, de uma forma muito direta, veio a atacar José, a chamá-lo para deitar-se com ela, e ali ele, de uma maneira muito rápida, ele se saiu daquela situação a ponto dela segurar suas vestes e ele sair correndo e as vestes ficarem em suas mãos. Então, um momento de grande tentação na vida de José aconteceu aqui, e eis que essa mulher, recusada por ele, porque ele se colocou tanto diante do seu senhor Potifar em lealdade, por toda a consideração que ele tinha por José, mas acima de tudo, todo o temor que ele tinha diante de Deus. Ele não queria desagradar ao Senhor Deus de sua vida. Então, diante dessa recusa, uma mentira levantada, a gente pode recorrer aqui na leitura com mais calma logo depois, mas uma mentira foi levantada, ela levantou ali injustamente um falso contra José, colocando-se numa situação de vítima, ela sendo vítima de um possível assédio sexual da parte dele, uma possível tentativa de estupro da parte dele para com ela. E eis aqui que mais um momento de grande dificuldade é levantado na vida de José. Ainda que ele buscasse viver uma vida íntegra, temente ao Senhor, escolhendo de fato viver e fazer o que é correto aos olhos de Deus, ele se coloca, ele é exposto na realidade a essa difícil situação de mentira, de injustiça, e foi dessa forma que José se deparou. Logo mais na frente a gente vê que toda essa mentira ela é levada até Potifar por sua mulher, e ele vem a irar-se com a situação e a punir José, lançando no cárcere, lançando em prisão. Então, mais uma vez, um cenário que antes era de tranquilidade se distorce de uma maneira que foge completamente do controle de José,
e ele vem a viver essa grande dificuldade e passa a ser mais uma vez injustiçado e é lançado em cárcere e é lançado em prisão. Então, diante de tudo isso daqui, a gente percebe os altos e baixos, as situações, as circunstâncias ali que surgem diante de José, surgem diante do servo do Senhor. E aí no versículo 20 a gente lê, né? E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele, na prisão. Mais um momento de grande dificuldade na vida de José e que a gente pode perceber, ele não cultivou isso em momento algum, pelo contrário, ele sempre se afastou daquilo que desagradaria ao Senhor, daquilo que seria também desagrado do seu próprio senhor patrão, aqui o Potifar falando. Mas ele se depara nessa situação, mais uma vez, muito difícil e muito delicada. E diante disso, irmãos, a gente pode aprender algumas lições muito práticas e aplicáveis em nossas vidas, porque, embora talvez a gente não viva situações tão parecidas com essas, mas existem tantas e tantas circunstâncias que se levantam no decorrer da nossa caminhada, e é diante da palavra do Senhor, é diante daquilo que Deus ele nos orienta e nos deixa exemplo, que nós devemos olhar, refletir, nos permitirmos sermos ministrados pelo Espírito Santo e viver esta verdade. Diante deste contexto aqui, de circunstâncias tanto estáveis e agradáveis e prósperas, até as mais difíceis possíveis, como no início de tudo, quando José foi vendido, quando ele foi injustiçado com esta grande mentira levantada pela mulher de Potifar, ao ponto de se deparar numa prisão. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: em primeiro lugar, a gente pode entender que as circunstâncias não podem afetar a integridade dos servos do Senhor. O que isso quer dizer? Embora essas circunstâncias tenham se levantado na vida de José, nenhuma dessas circunstâncias, quer seja ele tendo sido vendido, ele ter ido morar, viver, trabalhar na casa de Potifar, ter se deparado com essa grande mentira levantada contra ele, nenhuma dessas circunstâncias, até ele ter parado na prisão, nada disso afetou sua integridade, nada disso afetou seu testemunho, nada disso afetou a sua conduta. E não é diferente em nossas vidas no dia de hoje. Diante de tantas e tantas dificuldades, circunstâncias que podem se levantar em nossas vidas, a gente precisa realmente guardar quem verdadeiramente nós somos em Cristo. Nós não somos mais aqueles que viviam diante de uma prática pecaminosa, mas pelo contrário, nós lutamos contra essa prática e temos sim, hoje, uma busca diária por santidade, por bom testemunho diante do Senhor, por integridade, assim como foi a vida de José, assim como eu percebo que Potifar, ele percebeu tudo isso em sua simples conduta diária, na sua vida diária. E nada do que se levantou contra ele foi suficiente para afetar aquilo quem verdadeiramente ele era. Então José, ele realmente se comportou como um verdadeiro servo do Senhor, íntegro e fiel ao Deus de sua salvação. Então a gente pode aprender sim, nessa primeira lição, que as circunstâncias, elas não podem afetar a integridade daqueles que servem ao Senhor. Que possamos ser firmes em nossa conduta e em todo tempo temer ao Senhor e buscar agradar o seu coração, independente do que possa nos acontecer, independente do cenário que a gente esteja. Uma segunda lição que a gente pode aprender também é que as provações, ou, neste caso aqui de José, as tentações,
elas são oportunidades que nós temos de revelar a quem tememos e a quem pertencemos. Porque são diante dessas situações que a gente realmente tem que ter naturalmente a resposta a cada uma dessas provações, a cada uma dessas tentações. Na vida de José, a resposta diante de tudo isso foi honrar ao Senhor, fazer aquilo que agradava ao Senhor. Ele poderia muito bem ter se aproveitado da situação. Ele tinha poder, um poder limitado para isso, ele estava numa posição de benefício para ele, diante de uma mulher que estava ali buscando ficar com ele, então ele poderia ter escolhido ceder a essa tentação, mas não. Ele não permitiu que isso acontecesse, pelo contrário. Diante dessa tentação que se levantou na vida dele, ele teve sim a oportunidade de revelar quem verdadeiramente ele era, um servo do Senhor, temente ao Senhor, ao qual ele pertencia. E não é diferente também em nossas vidas, diante das possíveis tentações que se levantam, diante das provações também que surgem, que nós possamos, na força do Senhor, buscar a aprovação diante dele e realmente honrar o nome do Senhor com o nosso viver. São diante das provações, diante das tentações, que nós temos essa oportunidade. Uma terceira lição que a gente pode aprender é a seguinte: a injustiça dos homens não anulam a justiça de Deus. Mais uma vez aqui, José ele se depara com uma situação de grande injustiça. Neste momento que se levantou essa situação na vida dele, ele não teria a oportunidade nem de se defender. Era a palavra da mulher de Potifar contra ele. Ele não tinha saída, não tinha mais o que ser feito. Era algo muito forte que estava se levantando ali diante dele. Mas ele, em todo o tempo, mesmo que sem declarar aqui em palavras, lidas, a gente pode acreditar que em todo o tempo a sua confiança estava no Senhor. E diante de toda a injustiça que já havia acontecido anteriormente na vida dele, e o Senhor estava ali realmente estabelecendo a sua vontade, mais uma vez, um momento de grande injustiça é levantado, e eu acredito que em todo o tempo, no secreto do seu coração, José, ele tinha a convicção de que Deus iria estabelecer a sua justiça na vida dele. Porque sim, Deus ele contempla todas as coisas, ele sabe, ele tem conhecimento daquilo que está oculto. E foi assim na vida de José. A injustiça levantada aqui diante dele, de forma alguma, iria anular ou tardar a justiça estabelecida pelo Senhor. E também não é diferente em nossas vidas. Ainda que diante de circunstâncias e situações injustas, nós podemos confiar que o Senhor, ele tem conhecimento de todas as coisas. E a sua justiça, ela sim será estabelecida. Não no nosso tempo, não na nossa forma, mas da maneira e no tempo que o Senhor determinar. A justiça dele sim vai ser estabelecida. Porque sabemos da história final de José, ainda não chegamos lá, temos um caminho a trilhar, mas a gente já pode entender sim que a justiça de Deus, ela se estabeleceu na vida de José, ainda que diante de um momento tão difícil como esse. E em quarto e último lugar, a gente aprende que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Não só no controle, mas ele está presente na vida daqueles que pertencem a ele. Foi assim na vida de José. E quando eu olho aqui essa lição, que de fato Deus ele está no controle, nada fugiu do controle do Senhor. Ele esteve todo o tempo conduzindo a vida de José, toda essa história que tinha sim um propósito maior a se cumprir, que era a perfeita, a soberania de Deus, a perfeita vontade dele. Deus, ele também se demonstrou presente em todas as circunstâncias. Porque a gente viu aqui no início
que o Senhor, ele era com José, como a gente leu aqui no início da palavra do Senhor, no capítulo 39, que o Senhor era com José, o Senhor estava com José. E quando eu olho essa lição, que Deus ele está presente na vida daqueles que pertencem a Ele, Deus ele está presente nos mais diversos cenários também. Quer sejam em pastos verdejantes, o Senhor está presente. Quer seja nos mais profundos vales, vale de morte, o Senhor está presente. Então essa certeza, ela foi e é real na vida de José, foi na vida de José e é real também em nossas vidas, porque o nosso Deus, ele tem sim o controle das nossas vidas e sim, não só o controle, mas ele se faz presente em todas as situações, em todas as circunstâncias. Ele não nos deixa só. Que possamos de fato nos apegar a esse Deus que é vivo, que é real, que tem o controle de todas as coisas, que sabe exatamente o que é o melhor para as nossas vidas e permite sempre aquilo que vai cooperar para o nosso bem. Foi assim na vida de José e também é em nossas vidas. E relembrando as lições, as circunstâncias, elas não podem afetar a integridade dos servos do Senhor. As provações e tentações são oportunidades de revelarmos de fato quem nós somos e a quem nós pertencemos. A injustiça dos homens não anula a justiça de Deus. E Deus está no controle e presente na vida daqueles que pertencem a Ele. E para mais uma vez comprovar essa verdade, quer seja num poço profundo onde José passou, quer seja ali na casa ali de Potifar, no conforto, na mordomia que estava ali em suas mãos, quer seja diante das tentações ou quer seja diante de uma prisão, o Senhor esteve presente. E assim eu queria finalizar esse rápido estudo com a leitura dos versículos 21 a 23, que diz assim: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, isso na prisão, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, meus irmãos, nada tem valor, tudo independe, as circunstâncias, o cenário, onde quer que nós estejamos. O que de fato vale a pena é nós sabermos e reconhecermos e sentirmos a constante presença de Deus em nossas vidas. Que seja assim na minha vida e que seja assim na tua vida também, que o Senhor venha a nos ajudar e que nós possamos em todo tempo reconhecer a sua soberania, o seu controle e a sua constante presença em nossas vidas, nos conduzindo, nos consolando e nos fazendo passar, independente das circunstâncias que surgem, nós não estamos sós. O nosso Senhor, Ele é conosco. Que isso traga certeza, esperança e alegria no teu coração. E assim a gente encerra esse momento de estudo. Vamos orar e agradecer a Ele por isso. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Senhor, por esta verdade que nos é revelada por meio da tua palavra, Pai. Ó Deus amado, nós reconhecemos que viver uma vida íntegra e que agrade a Ti, por vezes, não irá nos afastar de momentos difíceis, mas nós reconhecemos, Deus, e sabemos que o Senhor é conosco. Em todo o tempo o Senhor se faz presente, isso porque as nossas vidas pertencem a Ti. Tu estás no controle, Senhor, de todas as coisas, Pai, e a Tua presença, de fato, é o que faz toda a diferença, independente das circunstâncias. Por isso nós te clamamos, nos ajuda, Senhor, que possamos em todo o tempo buscar a Tua face, que possamos em todo o tempo, Senhor, viver uma vida que seja agradável a Ti, Deus. E te clamamos por Tua ajuda e por Tua misericórdia, sabendo que o Senhor é um Deus compassivo e que tem nos ajudado dia após dia.
Muito obrigada, Senhor, por tua constante presença, independente das circunstâncias. É assim que eu te oro e que te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Que Deus seja conosco.